Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui. Agradeço a Marilena Orreda, o convite de participar desses 10 anos do Conselho da Comunidade. Eu falo isso porque, particularmente, até pela minha primeira formação, que é serviço social, o papel da comunidade na execução penal é fundamental. É fundamental porque o direito, se a gente pensar em execução penal, no sentido de uma estrutura jurídica, voltada à execução, às pessoas, que de alguma forma cometeram algum delito, muitas vezes o direito ele não está junto com as demandas sociais. Tem um jurista italiano que eu gosto muito, que se chama Paolo Grossi. É um historiador do direito que já faleceu, no período da pandemia, faleceu faz 2 anos. E ele fala uma coisa interessante, que todo esse arcabouço jurídico, que foi construído especialmente, com o Estado moderno, enfim, toda essa estrutura do direito, muitas vezes, ela cai na cabeça do cidadão que nem sabe de onde que vem. E muitas vezes ela não está harmonizada com os anseios e com as demandas da própria sociedade. E quem que vai trazer esse dinamismo social? É a comunidade, é a representação da sociedade, é a representação da comunidade. E o Conselho da Comunidade traz essa voz, é esse ator na execução penal que aproxima, muitas vezes, um direito que está distante da dinâmica complexa da sociedade, aproxima essa dinâmica complexa da legislação. Então, eu fico muito feliz e fico muito honrada também de estar no Estado, mesmo trabalhando no Poder Judiciário, mas de estar num Estado em que é tão fortalecidos os conselhos da comunidade. Na verdade, é o Estado em que há o maior fortalecimento dos conselhos da comunidade. Então, fico muito feliz de estar aqui também comemorando e celebrando os 10 anos de FECOMPAR, que fortalece ainda mais os conselhos da comunidade do Estado do Paraná. E trazendo as políticas penais, nós, na verdade, assim, em termos de uma política organizada, que a gente está trazendo aqui, CIAP, NUPEM, Escritório Social, como equipamentos de políticas penais, pela primeira vez está sendo fortalecida essas políticas por meio do Conselho Nacional de Justiça, por seu programa Fazendo Justiça. E a participação da FECOMPAR, dos conselhos da comunidade nessa construção, nessa implementação, como implementar essas políticas localmente em cada estado. A representação dos conselhos por meio da FECOMPAR tem sido fundamental. Por meio do GMF, nós constituímos, e não tem outro modo de fazer, grupos interinstitucionais para trabalhar para a implementação dessas políticas no Estado do Paraná. E a FECOMPAR, desde o início, desde 2019, que começam, então, as discussões para a implementação, seja da política de alternativas penais, seja da política de atenção à pessoa egressa, seja de uma política de atenção à pessoa em monitoração eletrônica. A FECOMPAR vem participando assiduamente desde 2019, quando começa, então, grupos de trabalhos interinstitucionais por meio do GMF, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Esses grupos, compostos tanto pelo Judiciário por meio do GMF, Defensoria Pública, Ministério Público, dependendo dos grupos setores do Executivo, da Saúde, da Assistência Social, também da Segurança Pública, e aí o Departamento de Polícia Penal e a FECOMPAR, vem então construindo estratégias para a implementação dessas políticas penais. Num trabalho muito árduo e cansativo, desembargador Rui? Porque é um trabalho de diálogo, é um trabalho, e o diálogo, muitas vezes, é ainda uma ferramenta, uma tecnologia social da convivência não tão conhecida.
né? Muitas vezes nós estamos dentro de uma cultura do patriarcado e uma cultura muito individualista, né? Nós, da nossa sociedade, nós estamos mais acostumados com debates do que diálogos. Estamos mais acostumados em tentar convencer o outro das nossas convicções do que escutar cada ponto de vista do seu lugar de fala e tentar, a partir daí, construir junto. O desembargador Rui fala, né, que esse estado de coisas inconstitucional é como um carro que está atolado. E, justamente, não adianta cada um tentar puxar, né, tirar o carro do atoleiro, puxando para o seu lado. Eu tenho um amigo, que hoje é magistrado, é um desembargador, Roberto Bacelar até, ele fala algo que é interessante, né? Ao invés de vários toldos, um só todo. Para a gente trabalhar, né, com esse estado de coisas inconstitucionais, algo extremamente complexo, é muito importante espaços de diálogo. Quando há convergências, o diálogo é ótimo. Quando há divergências, é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito importante, porque nós vamos chegando, né, e eliminando algumas camadas da própria comunicação humana para conseguir realmente, né, desvendar um caminho possível, né, para começar a seguir. Então, hoje, né, apesar de nós estarmos há 4 anos, né, trabalhando com afinco, reuniões, né, periódicas, Ministério Público, FENCOPAR, Defensoria Pública, né, vários atores que hoje estão aqui, nós ainda não conseguimos institucionalizar esses equipamentos. Mas nós temos muito trabalho, nós temos uma riqueza de trabalhos executados dentro dessas políticas por vários atores, dentre eles, especialmente, os conselhos da comunidade. Então, a ideia é mostrar, né, esse panorama do que vem sendo feito nessas políticas, né? Nós ainda não temos esses equipamentos instalados no Estado, mas nós temos muito trabalho, muitos serviços que são prestados. Deixa eu só... E aqui eu não enxergo a apresentação daqui, então... E aí eu vou começar, né, com a política de alternativas penais. Então, veja, a política de alternativas penais, quando nós falamos em alternativas penais, nós estamos falando de medidas de intervenção a violações, a violências, a conflitos, né? De que forma? De forma a restaurar uma tessitura social que foi rompida, que foi dilacerada por um crime, por um fato danoso, né? Como restaurar, né? E são medidas adversas à prisão. Então, essa é o que a gente chama de uma porta de entrada extremamente importante, né? Uma política de alternativas penais é uma política que deve ser muito cuidada, no sentido de observar, porque é a política de porta de entrada que, muitas vezes, né, vai prevenir a privação de liberdade inadequada. É uma privação de liberdade que, muitas vezes, vai contribuir, né, para esse superencarceramento, né, que resultou no estado de coisas inconstitucional. E aí, quando a gente fala em alternativas penais, são várias as medidas, né? Aqui é importante só para a gente ter esse panorama e saber como que isso está no Estado. O equipamento que vai atuar, né, em alternativas penais é a CIAP, Central Integrada de Alternativas Penais. Ela hoje não existe. E ela atenderia o quê? Tanto as penas restritivas de direito, as transações penais e suspensão condicional do processo, né, advindas da Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais, a suspensão condicional da pena, privativa de liberdade, a conciliação, mediação e justiça restaurativa, as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência. Então, essas medidas, né, elas fazem parte da política de alternativas penais. Estou vendo aqui que está passando. Como que isso está no Estado? Então, quando a gente fala em penas, né, restritivas de direito, hoje a gente tem municípios executando essas penas, né, fazendo esse trabalho, esse serviço. Nós temos conselhos da comunidade, acredito que muitos conselhos aqui atuam também, né, nessa área,
e o próprio Departamento de Polícia Penal, né, o DEPEN, a Segurança Pública, por meio do patronato. Quando a gente fala em transação penal, né, e aí dos juizados criminais, nós temos tanto os conselhos da comunidade, como o próprio judiciário, que criou a Censo, que é a Central de Medidas Socialmente Úteis, que hoje é também competência do GMF, que atuam nessa área das transações e das medidas alternativas. A suspensão condicional da pena privativa de liberdade, né, tanto os conselhos, a Polícia Penal, né, e os municípios. A conciliação, mediação e práticas da justiça restaurativa, então, seja os censos, os sejusques, os centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, e, né, os conselhos da comunidade também vêm trabalhando nessa área juntamente com o Poder Judiciário. Das medidas, né, cautelares adversas à prisão, a gente tem tanto a Censo, né, Polícia Penal, né, e aí por meio que eu vou, né, falar depois um pouquinho do NUPEM. Tá? E as medidas protetivas de urgência, né, que é um trabalho conjunto do GMF junto com a CIVID, que a desembargadora Ana Lúcia estava aqui, também, né, tem essa participação dos conselhos da comunidade junto ao judiciário, que também, de alguma forma, vem atendendo, né, essas medidas por meio da Censo, né, da Central de Medidas Socialmente Úteis. E eu trouxe aqui, só falando em política de alternativas penais, como uma curiosidade, nós formamos um grupo, há 2 anos atrás, de assistentes sociais, psicólogos, equipes técnicas que atuam na área da execução penal, né, Maria Helena Fecompar participando, inclusive, um grupo de estudo, né, e pesquisa interdisciplinar. E foi um grupo que ele começou justamente, né, para estudar, se aprofundar na política de alternativas penais, né, e que hoje a gente tá, né, a ideia é abranger esse estudo e pesquisa nas várias políticas penais. E um dos primeiros trabalhos foi a construção de uma frisa cronológica. Muitas vezes a gente não se atenta à história, mas a história é muito importante, porque ela nos dá elementos, informações que são valiosas. E uma delas, olha que interessante, em 1997 foi criada uma Central de Execução de Penas e Medidas Alternativas, a CEPMA, no Poder Judiciário, em Curitiba. Junto com a criação da CEPMA, e hoje eu estava falando com o Marco Antônio, eu não sei onde ele está, que ele estava envolvido também nessa criação pelo Ministério Público, junto com isso se criou uma equipe interdisciplinar para atendimento das pessoas em alternativas penais, em 1997, antes da criação da Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas, né, que foi em 2000. Então, nós temos uma história, né, que não é uma história linear, né, de avanços e retrocessos, mas é importante observar, porque nessa história nos traz elementos, nos traz informação para nós podermos, inclusive, avançar, né? Então, aqui a gente fez essa frisa, né, de toda a trajetória aí do Estado do Paraná, né, até agora, né, esse período atual, com esse fortalecimento das políticas pelo Conselho Nacional de Justiça. Acho que pode passar. Aqui, uma das políticas que está vinculadas à política de alternativas penais, que vem sendo, né, atendida especialmente pelas centrais de medidas socialmente úteis, é a gente chama de APEC, né, que é o atendimento à pessoa custodiada. Então, foi falado, né, quando a pessoa é presa em flagrante, muitas vezes ela, por resolução, ela precisa passar por uma audiência de custódia 24 horas depois da prisão. E muitas vezes, né, não havia um atendimento, a gente começou, né, um trabalho com equipes interdisciplinares, né, de um atendimento pré-audiência de custódia, ou seja, identificar, muitas vezes, algumas vulnerabilidades, porque, às vezes, a porta da justiça criminal e que a pessoa entrou, não é a porta adequada, ela entrou na porta errada. Muitas vezes, a porta que ela precisava entrar era a porta da saúde, ou era a porta da assistência social. Porque, às vezes, o motivo daquela prisão decorre de uma vulnerabilidade socioeconômica,
né, decorre, muitas vezes, de um problema de saúde mental. Então, essa identificação, essa triagem, né, pré-audiência de custódia, ela é de extrema importância, além da própria audiência, né, em si. Então, aqui, né, a gente fez um levantamento hoje, né, dentro das censos, e acredito que talvez tenham alguns conselhos da comunidade não conseguir levantar isso, né, a gente não conseguiu essa informação, que estejam atuando junto com as equipes, e se tiver, essa informação é uma informação importante, né, com as equipes do judiciário nesse trabalho. Então, aqui no mapa do Paraná, são as regiões onde há esse serviço de atendimento à pessoa custodiada, seja antes do momento da audiência de custódia, seja após a audiência de custódia, no sentido de encaminhamento a uma rede de proteção social. Então, essa é uma das políticas, né, também que fazem parte da política de alternativas penais. Aqui nesse levantamento, acho que dá para passar, nós fizemos um levantamento de hoje onde estão as centrais de medidas socialmente úteis e que políticas que elas estão atendendo. Então, na primeira coluna tem essa política de atendimento à pessoa custodiada, né? Então, tem várias comarcas que já têm esse serviço. Na segunda coluna que vocês veem ali, se essa equipe da Censo possui o trabalho dos grupos reflexivos. E aí os grupos reflexivos como uma medida, a medida atrelada à medida protetiva, né, dada no momento da atribuição da medida protetiva e não pós-condenação. E aí esses grupos reflexivos também têm sido atendidos pelas centrais de medidas socialmente úteis. Se possui, né, o trabalho, se faz o atendimento à política de alternativas penais, né? Então, tem várias também centrais que vêm fazendo. Se possui um trabalho, que eu conheço, né, o Conselho, não sei se está aqui o Conselho da Comunidade de Maringá. Está aqui? Está aqui. Né, o trabalho com as UPUDs, com a Oficina de Prevenção ao Uso de Drogas, né, um trabalho fundamental que já tem há mais de 10 anos. Quanto? Quase 20 anos? Quase 20 anos, né, em Maringá. Então, também, né, em algumas dessas centrais tem esse trabalho. Então, assim, né, acho que dando esse panorama para ver como são vários atores, né, que estão fazendo trabalhos conjuntos e que a gente pode, né, trabalhar de uma forma colaborativa, cooperativa, né, reunindo, né, os atores, né, todos juntos ali para, né, buscar tirar o carro do atoleiro, né, desembargador. E aí, por fim, né, as censos que possuem também as práticas restaurativas, né? E aí é importante falar que a própria política de alternativas penais, ela está baseada, né, sua base principiológica, né, na justiça restaurativa. E a gente pode falar em justiça restaurativa de duas formas, né? Uma, enquanto paradigma, né, enquanto forma de olhar aquela violação. O Estado, né, essa construção do Estado, muitas vezes quando a gente fala, né, de uma justiça retributiva, o Estado atua muito numa justiça retributiva. O que é isso? Uma justiça que retribui o mal pelo mal. A própria pena, né, é essa forma de retribuição, né? Então, houve um dano, houve uma dilaceração, né, essa tessitura social foi dilacerada. Como que eu vou atuar com esse dilaceramento? Punindo. Vai restaurar essa tessitura social que foi rompida? Não vai, né? Então, a justiça restaurativa é uma forma através da responsabilização e não é um processo de passar a mão na cabeça, mas é uma mudança, né? Uma mudança de olhar para uma lógica punitiva, de uma lógica punitiva para uma lógica de responsabilização, de reparação, de restauração daquele dano. E hoje a gente vem trabalhando, né, nesse sentido da justiça restaurativa, que também só a restauração muitas vezes não muda o status quo, a maneira com que essa interação, o padrão com que as interações se dão. Então, nós precisamos regenerar, trabalhar a partir de uma base axiológica, de uma base de valores. Isso sim fortalece a autonomia, porque quando nós trabalhamos pela base axiológica, a gente está trabalhando aquilo que é mais valioso no indivíduo. E o indivíduo age a partir daquilo que para ele é mais valioso. Diferente, e isso é autonomia.
Diferente de uma lógica de heteronomia. O que é heteronomia? É quando uma norma externa faz com que o indivíduo se comporte, seja para receber uma recompensa, seja deixe de se comportar ou se comporte a fim de não ser punido. Então, o indivíduo age a partir daquilo que é externo e não a partir daquela base interna. Aqui só para deixar claro, e a partir daí a gente tem várias práticas restaurativas que podem ser implementadas e que estão sendo implementadas dentro da política de alternativas penais. Então, aqui é essa pesquisa que foi recente, feita pelo GMF, com as censos, porque foi justamente nesse ano agora, de 2023, que a coordenação das censos passou para o GMF. E aí, entrando já saindo dessa política de alternativas penais, a gente tem uma política voltada à monitoração eletrônica, que também vem do Conselho Nacional de Justiça, e fomentado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Fazendo Justiça. A gente tem a questão da monitoração eletrônica, que foi implementada no Estado do Paraná. Eu acho que é o Estado hoje que tem mais pessoas em monitoração eletrônica em regime semiaberto, que se chama regime semiaberto harmonizado. Mas a intenção original da monitoração eletrônica é a monitoração eletrônica como medida cautelar. E veja, a pessoa que está monitorada, muitas vezes ela também apresenta algumas vulnerabilidades que são importantes de serem atendidas, E por isso, sim, a ideia de ter um núcleo de atenção psicossocial, a essas pessoas em monitoração eletrônica. Então, a ideia de constituição, e isso, assim, a gente está falando dessas políticas que são nacionais, mas que a partir dos grupos de trabalhos interdisciplinares, interinstitucionais e interdisciplinares, a gente vem trabalhando no sentido de constituir a implementação, diretrizes para a implementação da política. Acho que dá para alterar. Uhum. Então, veja, o NUPEM ele ainda não está formalizado, mas hoje, no Executivo, já existe uma coordenação, ainda não formalizada, mas uma coordenação de uma profissional da psicologia. Existem pessoas ali envolvidas nesse atendimento, as pessoas que estão sendo monitoradas, tanto no atendimento inicial, na colocação da monitoração eletrônica, como no decorrer. Muitas vezes, quando dá verificação de alguma falta, ter essa equipe para averiguação, se essa falta é decorrente de uma situação de vulnerabilidade. Então, é um trabalho que está se iniciando, mesmo que ainda não formalizado. Então, essa outra política penal é a política de monitoração eletrônica, e dentro dela a gente tem o NUPEM, que é essa equipe interdisciplinar que faz o atendimento à pessoa em monitoração. Alguns, acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar dos NUPENs. Muitas vezes a gente tinha a estrutura no executivo do complexo social, em que a gente tinha CIAP, que não era CIAP, era Política de Alternativas Penais, a gente tinha o atendimento à pessoa monitorada, e a outra política, que é a política de atenção à pessoa egressa, e aí dá para passar também, em que o equipamento que é criado para atendimento dessa política seria o escritório social. Apesar de se falar em escritório social no Executivo, ele não é um equipamento que atende os requisitos. Então, não há uma validação desse equipamento enquanto equipamento da política de atenção à pessoa egressa. O que hoje a gente tem em termos de política de atenção à pessoa egressa? Acredito que muitos conselhos já vêm trabalhando, e desse trabalho, desses serviços que são realizados pelos conselhos da comunidade, que a FECOMPAR apresentou, então, um projeto, um programa, que não vai substituir o papel do Executivo de criar, de implementar um escritório social, mas que vem contribuir no atendimento das pessoas egressas do sistema carcerário. Então, especialmente, conversando, inclusive com a Maria Helena,
dentro dessa política de atenção à pessoa egressa, o que precisa, o que é necessário? A formação de uma rede de proteção social. Né? Porque muitas vezes essas pessoas estão saindo do sistema carcerário, né? Sem muitas vezes nem conhecer as políticas sociais das quais elas necessitam e têm direito. Né? Então, é importante ter esse elo, que vai fazer um trabalho antes da saída, uma preparação para a saída, que seria, né, uma política de atendimento à pessoa pré-egressa, e aí trabalhar projeto de vida, e nesse sentido, né, a gente vem desenvolvendo alguns programas, dentre eles um programa que foi desenvolvido para mulheres, que é o programa Florescer, que é começar a trabalhar, né, quais são os valores dessa pessoa, o que ela pensa, o que ela sonha quando sair daqui, o que ela pretende fazer, como que vai ser, né, o que ela precisa, e construir com essa pessoa um mapa de saída, ter um plano singularizado, para que quando essa pessoa saia, não seja no momento de saída que fala, puxa, não tem roupa, puxa, não tem sapato, puxa, não tem passagem. Ela precisa viajar e não tem uma passagem. E aí, normalmente, quem que é acionado nesses casos? Conselho da comunidade. Só que não teve uma preparação, não teve um planejamento para a saída. Então, é muito importante, né, que tenha uma política voltada à pessoa egressa, de atenção à pessoa egressa, mas que tenha a preparação para a saída do sistema. Né? E, nesse sentido, a gente sabe que o Conselho da Comunidade vem, né, se desdobrando nesse atendimento a essas pessoas. Então, a ideia, né, de fortalecimento. Veja, eu trouxe até aqui na apresentação, para não esquecer, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio do GMF, foi o primeiro, né, tribunal a implementar o artigo 11 da Resolução 307, que trata, né, da política de atenção à pessoa egressa, que é o quê? Quando houver, né, uma licitação para contratação de serviço terceirizado no Tribunal de Justiça, a necessidade, né, de prever ali uma parcela, né, uma cota para as pessoas egressas do sistema carcerário. E nós implementamos isso. Qual foi a maior dificuldade? Identificação da pessoa egressa, o perfil. Por quê? Porque muitas vezes não tinha, né, o escritório social que pudesse ter ali, né, esse mapeamento. Quem são essas pessoas que estão qualificadas para esse serviço? Então, oferta-se, né, tem uma vaga, tem uma possibilidade de trabalho, mas não tem a identificação dessas pessoas. E muito, né, em muitos casos, especialmente no interior, em que houve essas contratações, e acredito que alguns senhores e senhoras devem lembrar aqui, que foram acionados para, né, identificar quem são essas pessoas que podem, né, se inscrever nesse processo seletivo para a contratação dessas vagas, né, que saem, né, para trabalhar dentro dos fóruns, né, do Poder Judiciário. Então, aqui, né, eu estou no meu limite aqui de tempo, mas, assim, dando essa visão geral das políticas, né, e a importância, né, dessa resolução 498, né, que a doutora Tatiana falou, né, aqui no período da manhã, dos conselhos da comunidade, né, uma política de fortalecimento, né, a importância dos conselhos da comunidade realmente para a efetivação das políticas penais, né, no Estado do Paraná. E aqui, né, como eu falei no início, vou terminar minha fala assim também, olhar qual é o ponto forte do Estado do Paraná em termos de execução penal. Vocês sabem? Qual o maior ponto forte que nós temos aqui no Estado do Paraná? São os conselhos da comunidade. É o que a gente tem de mais forte. Acho que é o Estado, né, que tem o maior número de conselhos da comunidade organizados. Então, essa é a nossa força, né? E juntos nós podemos construir por meio de um diálogo, por meio da colaboração e da cooperação. A gente, né, tem como construir, a partir dessa força, políticas penais, né, no Estado do Paraná. Termino minha fala aqui, agradeço, né, a oportunidade e fico à disposição.